GT2, né, que é o tema de barragem e estruturas de disposição de rejeito. Bom dia, Marcos, tudo bem? Marcos, falta só tirar do mudo. Agora estou te ouvindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tá tudo bem? Tudo jóia. Começamos agora, nós temos 1 hora, e aí você, por favor, deixe só um tempo no final para as perguntas e a interação com as pessoas que estão participando, tá bom? Combinado. Vamos lá? Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela presença, pela participação de todos vocês aí. Eu sou o Marcos Lemos, eu sou responsável pela área de gestão de barragens da CBMM. Eu fui coordenador desse grupo 2, que é o grupo de barragens e estruturas de disposição de rejeitos, ao longo dos últimos 2 anos. E estou aqui com essa missão, juntamente com os demais colegas aí que fazem parte do GT, de promover ações aí de forma a aprimorar um pouco o nosso processo de gestão de estruturas de disposição de rejeitos. Bom, nesse sentido, nós preparamos uma apresentação para vocês, trazendo uma visão geral de todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo desses últimos 2 anos, juntamente com a equipe que fez parte desse desenvolvimento. Claro, todos que estão aqui presentes foram convidados aí ao longo do trabalho, através de seminários internos, para participar e contribuir pela construção desse plano de ação. Nós vamos apresentar também a parte do compromisso e a meta que está sendo proposta, quais são os próximos passos aí do planejamento de 2022, um case de sucesso bem alinhado com o que está sendo proposto aí pelo grupo de trabalho, que será apresentado para vocês, e a parte, no final, de perguntas e respostas, de forma que a gente possa promover essa interação de todos aí, realmente para que haja um incremento de segurança na gestão das barragens e estruturas de disposição de rejeitos. Ao final do dia, o que a gente trabalha no nosso dia a dia é para trazer segurança, para ter processos mais seguros e efetivos. Bom, então, trazendo um pouco esse grupo de barragens, ele foi formado lá em 2020, após um trabalho inicial que foi desenvolvido na Fundação Dom Cabral. As pessoas que toparam esse desafio de construir inicialmente esse plano de ação para dividir com todos vocês foram o Felipe, que atua na Anglo América, Padula, que trabalha na Kinross, o Márcio Mansur na Anglo Achante, Anglo Gold, e o Rafael na Vale. Então, a gente tinha a missão de promover e desenhar ações preliminares para desenvolver todo esse trabalho e propor para os demais colegas aí. Você está compartilhando alguma tela? Você quer compartilhar? Oi, caiu, desculpa. Voltou. Não apareceu. Espera aí. Ainda não. Não chegou para você? Não. Para os demais, chegou para alguém? Não está acreditando, não. E agora? Não chegou, não. Ainda não. Agora está vindo. Veio. Obrigado. Desculpa, pessoal. Não, sem problema. Nós estamos aqui. É assim mesmo. Não preocupa não, Marcos. Não é uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia, então desculpa. Bom, mas eu estou no segundo slide, então. Então, assim, esse trabalho foi inicialmente desenvolvido, está sendo desenvolvido através com o Felipe da Anglo, o Padula da Kinross, o Márcio da Anglo Gold, o Rafael da Vale, juntamente com o apoio da equipe do IBRAM, representados pela Aline e pelo Júlio. Então, um trabalho que a gente periodicamente está reunindo aí, pensando em como aprimorar ações, desenvolver ações para desenvolver o tema segurança de barragens e estruturas de disposição de rejeitos. Então, esse tema, esse trabalho, ele começou lá em 2020 com fruto de algumas ações que foram desenhadas dentro de uma reunião lá na Dom Cabral. Tinha 3 grandes compromissos pensados, que foram a origem de todo esse trabalho, que era um primeiro compromisso com foco na transparência e visibilidade, um segundo compromisso com a visão de buscar novas tecnologias de disposição de rejeitos, buscando a melhoria da eficiência operacional na gestão de rejeitos. Marcos, Um terceiro... Oi? desculpa, você passou o slide?
Não, ainda não. Tá na visão geral mesmo. Ah, Eu só estou dando uma visão geral realmente para todos aí, como é que a gente desenvolveu esse trabalho. Então, a gente trabalhou no terceiro compromisso na gestão de riscos, privilegiando aí a segurança em relação às ações financeiras. Então, todo esse trabalho foi desenvolvido ao longo de 2020 e, posteriormente, ele foi adequado aí, de acordo com o formato que nós buscamos desenvolver ao longo de 2021, para ter um compromisso geral, que é o compromisso da gente promovermos uma gestão responsável das estruturas de disposição de rejeitos, inclusive barragens de mineração com tolerância zero a fatalidades humanas. Então, esse compromisso ele vem bastante em linha com o que está sendo proposto aí pelo Padrão Global, que é um guia de boas práticas internacional, que traz referências de como é que o mundo está vendo que se faz, como se fazer uma gestão segura dessas estruturas. Então, a gente trouxe esse compromisso, a ideia é que todos nós que atuamos na área de barragens e estruturas de disposição de rejeitos façamos esse engajamento com isso, de forma com que a gente possa monitorar ao longo do tempo se existe um incidente em barragens ou estruturas de disposição de rejeitos, com a meta nossa é que não existam acidentes, que tenham fatalidade zero com esse tema de barragens e estruturas de disposição de rejeitos. Então, o critério, como eu disse, para desenvolver todo esse compromisso foi focado no aumento de segurança, na transparência das nossas ações para a comunidade e no compartilhamento de boas práticas entre as empresas. Então, nós acreditamos e gostaríamos de propor para todos que a gente faça mais essa aproximação de forma a desenvolver e compartilhar tudo aquilo de bom que a gente está fazendo no nosso dia a dia, para que os outros possam conhecer, perceber e eventualmente até aplicar dentro das suas atividades. Então, como é que a gente está buscando trabalhar, vai buscar trabalhar ao longo de 2022? Esse ano o IBRAM fez a publicação do aplicativo Proxy, que é um aplicativo que traz em convênio do IBRAM com a CEMIG, de forma a que possa possibilitar as empresas do setor a incluir informações de barragens dentro desse aplicativo, no que tange principalmente o plano de ação de emergência, e possibilitar que a comunidade tenha acesso a essas informações. Então, a gente quer que o IBRAM promova fomente essa adoção pelas empresas do Proxy. A gente quer buscar criar eventos semestrais do setor, envolvendo as empresas do setor para promover esse compartilhamento de boas práticas. A gente tem feito ao longo de 2021 e vamos fazer ao longo de 2022 essa divulgação maciça, massiva do padrão global, para demonstrar claramente o que é o padrão global e para todas as empresas, dando mais visibilidade nele. E a gente espera que exista realmente a iniciativa de todas as empresas do setor a implementar esses procedimentos que, consequentemente, eles trarão uma melhoria na gestão operacional das estruturas e também um aumento da segurança das barragens e estruturas de disposição. Bom, essa era uma visão geral do que a gente desenvolveu ao longo de 2021 e 2022. Eu queria passar a palavra agora para o Felipe Ferrari, que é da ANGO, que fez parte de todo esse trabalho, para que ele possa passar um pouquinho da percepção dele também, do trabalho que foi desenvolvido. Bom dia, obrigado aí, Marcos, pela oportunidade, espero que estejam todos bem. Marcos bem colocou, né? É um trabalho aí de quase 2 anos, onde todos os integrantes do GT trabalharam de forma coesa, né? Trataram o tema como prioritário, né? Tratamos o tema como prioritário dentro das nossas agendas, uma disciplina, né? Muito sensível, que eventualmente permeia até dentro de outros grupos da própria Carta Compromisso, tá? E de um tempo para cá, a gente teve o apoio muito importante da Falcone no desenvolvimento, né, para trazer essas metas, assim, dentro de uma realidade, assim, que se espera, né, de um trabalho desse porte. E o recado que eu queria transmitir aqui, né, é que essas metas, elas só vão surtir o efeito que a gente deseja, né, que o IBRAM deseja junto à sociedade, caso a gente tenha o engajamento de todos os envolvidos, de todos os associados, de todos os players. Se uma empresa A ou B apenas
atenderem a essas metas, provavelmente não vão, o compromisso, a carta compromisso não vai surtir o efeito que a gente está esperando. Então, é só transmitir mesmo o agradecimento aí por ter feito parte desse grupo e também engajar aí as outras empresas, né, que possam se juntar a nós aí para que a gente possa trabalhar junto no atendimento dessas metas. Te devolvo a palavra aí, Marcos. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Eu vou chamar agora o Padula, Leonardo Padula da Kinross. Marcos, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos presentes. Bom, eu vou comentar rapidamente. Primeiro, Leonardo Padula, vou me apresentar rapidamente, gerente de segurança de barragens da Kinross Brasil Mineração. E reforço também na minha fala inicial os agradecimentos que o Felipe bem colocou aí ao longo de todo esse processo e particularmente ao Marcos pela liderança desse grupo nesse processo junto com o IBRAM, num período bastante desafiador. E eu acredito que esse produto final que a gente tem nesses 4 compromissos que estão listados aí pelo Marcos, foi um trabalho intenso, e eu quero crer que ele tem alguns pontos muito positivos. Um deles é que a gente procurou ter muito respeito pela governança de cada empresa. Então, os objetivos eles estão colocados de maneira tal que, ao longo de todo o processo de construção, foi dada a oportunidade para que as empresas que aceitarem esse desafio, elas obviamente terão respeitadas a sua própria governança e moldar e acomodar esses princípios, essas propostas à sua governança de forma muito, muito adequada. Um segundo aspecto é que pudessem ser compromissos encampados, absorvidos por todos os atores do setor de mineração, sejam empresas de grande porte, como os de pequeno porte também, que também, muitas das vezes, têm as suas estruturas de rejeito e com a sua relevância, obviamente. Então, são compromissos que nós acreditamos que possam ser plenamente absorvidos e colocados em prática tanto pelas empresas de grande porte, de médio, como a de pequeno porte, que com certeza terão interesse em seguir essas práticas, em colocar em prática. E um terceiro aspecto é o foco, obviamente, e muito atento às boas práticas, que estão muito consolidadas no padrão global, e que absorve também, nós acreditamos, as mudanças que temos observado em termos de legislação no Brasil. Acreditamos que o padrão global, na medida do que for possível, ele incorpora já também algumas dessas novas legislações. Então, acredito que a gente conseguiu construir aí, com a ajuda do IBRAM, com a ajuda da Falcone, compromissos importantes, compromissos execuíveis e que também com prazos muito bem definidos, muito bem consolidados, o que torna também esses objetivos mensuráveis por todos os que se propuserem a colocá-los em prática. Então, acho que tem tudo para ser uma aplicação bem-sucedida e alinhada com as expectativas da sociedade em relação a uma boa gestão, uma gestão adequada de um sistema de disposição de rejeito. Seria essa a minha contribuição. Muito obrigado. Padula, muito obrigado aí pela contribuição. Eu gostaria de chamar o Mansur, por favor, Márcio Mansur.
Mansur, tá no mudo aí. Mansur? Ainda não estamos te ouvindo, Márcio. É só clicar aqui embaixo no microfone. Acho que ele não está conseguindo. Você quer dar continuidade? Bom, Mansur, vou seguir com a apresentação aqui, aí no final você faz as suas contribuições após a apresentação do case. Então, olhando um pouco, o que a gente buscou, na linha com todo o trabalho que foi desenvolvido, a gente buscou trazer um pouco, para dar uma visão geral de como é que está sendo a implantação do padrão global da indústria para a gestão de rejeitos na Vale. A Vale tem desenvolvido aí bastante esse tema ao longo dos últimos 2 anos. Lembrando que o padrão global ele é um padrão que foi publicado em 2020, que tem um objetivo bastante alinhado com esse compromisso que a gente está buscando aí, que é de evitar danos a pessoas e ao meio ambiente, com dano zero e tolerância zero a fatalidades humanas. Então, o padrão ele aborda tópicos de comunidades afetadas, base entregada de conhecimento, requisitos de projeto, construção, operação e monitoramento dessas estruturas. Ele traz tópicos de como se fazer uma boa gestão e governança do tema. Ele descreve alguns procedimentos de resposta para que sejam observados ao se criar um plano de resposta às emergências e uma recuperação de longo prazo, e também de como se deve promover a divulgação pública e o acesso à informação do assunto barragens para a comunidade. Então, realmente dando transparência e visibilidade no que está sendo proposto e feito pelas empresas aí, de forma a criar esse link empresa-comunidade. Então, eu vou passar agora a palavra para o Rafael, que também foi um participante do nosso trabalho aí, de toda a construção, que vai conduzir como é que ele seguiu com isso como a Vale está seguindo com isso dentro da sua atividade. Rafael, por favor. Bom dia, Marcos. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Escutamos. Okay. Eu vou compartilhar minha tela aqui, Marcos. Estão vendo minha apresentação? Marcos, vocês estão vendo? Não. Jabu, não está não, Jabu. Deixa eu... Na sua área de trabalho. E agora? Sim, não? Agora sim. Agora sim. Ok, perfeito, pessoal. Deixa eu só me organizar aqui. Como o Marcos falou, a gente não está tão habituado com o Zoom e acaba apanhando um pouco dele aqui. Mas vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, né, para compartilhar esse case. Na verdade, não é um case, é um pouco do que a gente vem construindo sob perspectiva aí de revisão de gestão, adoção de melhores práticas internacionais, e um pouco dessa construção, como vem sendo feito, os objetivos esperados e onde estamos, tá? Essa é a ideia dessa apresentação de hoje, espero concluí-la aí no máximo 30 minutos. Bem, esse é o roteiro. Rafael, desculpa, mas está passando, está na apresentação do PowerPoint, não está compartilhando a sua tela. Tá, deixa eu... Você tem que compartilhar de novo. Eu vou trocar para compartilhar a tela. Deixa eu arrumar aqui. Stop share. Share screen. Estão vendo minha tela? Sim, ok. Tá beleza agora? Já vou. Agora tá. Ok. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Bem, esse é o roteiro, então. Deixa eu ver se eu vou conseguir mudar agora.
Sim. Esse é o roteiro, então, para a nossa apresentação de hoje, falar um pouco do GISTM. O Marcos já deu uma repassada sobre os componentes, né? Um pouco da contextualização, visão geral da implementação, aspectos práticos, né? E os principais desafios. O que é o objetivo aqui? É mostrar uma visão da indústria para a indústria de como se implementa, ou como se um caminho sugerido aí de implementação do padrão global da indústria, do qual eu entendo que é um caminho sem volta, né? Essa adoção e navegação em outras dimensões que não somente a técnica, é um caminho sem volta nessa indústria. Bem, o padrão global, né, ele é composto aí de tópicos, 6 tópicos, dividido aí em 15 princípios, 77 requisitos. Acho que a maioria já teve a oportunidade de ler. Ele não é um documento simples, de uma simples leitura, interpretação. Ele demanda, né, uma avaliação um pouco mais profunda, uma interpretação dos requisitos. Depois vou comentar um pouco mais sobre os documentos que foram publicados em conjunto com o padrão global nesse ano, né? Os 6 tópicos, eles estabelecem uma referência, ele é um benchmark. A ideia é que o padrão global seja um benchmark entre as empresas e vai ser utilizado para tal, principalmente por investidores, por pessoas interessadas, né? E ele foi criado para ser um documento auditável. Então, vocês vão ver que a forma de estabelecimento dele já é visando uma auditoria, uma avaliação de aderência, né? Então, aqui a gente vê nessa pizza aqui os tópicos, os princípios que estão dentro de cada um, e como que ele foi estruturado. Ele foi publicado, né, em conjunto aí com o ICMM, que representa a indústria, o NEP, que representa aí, é um órgão das Nações Unidas, que representa as comunidades afetadas, os direitos humanos, e o PRI, que representa aí os principais investidores e seguradoras, etc. O padrão global, ele é esse documento que está aqui à esquerda, foi publicado em agosto de 2020, e em março de 2021 foram publicados 2 documentos pelo ICMM que dão suporte, tanto o Guia de Conformidade, que é um documento que auxilia, né, na interpretação dos requisitos, como o Guia de Boas Práticas, que é um documento que auxilia na parte técnica de interpretação dos requisitos. Então, são documentos que eu sugiro que sejam lidos em conjunto com o padrão global, especialmente o Guia de Boas Práticas é uma excelente referência técnica. Convido todo mundo que trabalha com gestão de rejeitos que conheça esse documento. Com relação ao guia de conformidade, aqui só uma forma de como ele foi preparado. Ele para cada princípio, né, você tem o requisito, você tem o nível de conformidade, o critério sugerido, exemplos, né, que auxiliam na interpretação do critério, algumas notas que auxiliam a interpretação e, inclusive, outros padrões que, porventura, podem ser utilizados para atendimento ao mesmo guia. Aqui eu faço até um destaque aos próprios padrões do MAC, né, com o TSM, que tem várias correlações, inclusive disponível aí na internet, correlação direta entre o TSM e o padrão do ICMM, o padrão global da indústria. Então, são feitos no formato de fichas, né? Vocês podem encontrar isso no guia de conformidade. Também não é um documento tão simples, tão direto, porque ele, de fato, toca várias dimensões. Eu sempre digo que, vocês vão ver durante essa apresentação, que o processo de implementação ele passa por navegar em várias áreas e ter vários profissionais de outras disciplinas da empresa trabalhando em conjunto, né, para fins de trabalho em busca da aderência ao padrão. Aqui só uma parte de contextualização. O padrão ele foi lançado em agosto de 2020, né, sobre a ótica da Vale e de todos os membros do ICMM, né, todos os membros publicaram em janeiro de 2021, isso está no nosso website, e foi emitido pelo presidente, pelo CEO e pelo presidente do conselho uma carta de compromisso,
de aderência ao padrão global dentro dos prazos estabelecidos pelo ICMM para os seus sócios, que é para aquelas barragens em categoria extrema e muito alto até agosto de 2023 e para as demais estruturas de disposição de rejeitos até agosto de 2025. Então, esse é um compromisso público e é em cima dele que se vem trabalhando. Aqui eu já faço um primeiro comentário do quão importante é o buy-in, né, a compra da implementação pela alta liderança das empresas. Fundamental para que isso ocorra. Também foi publicado, em maio de 21, esses documentos, o qual comentei, né? E aqui, só para dar um pouco de contexto, como que isso vem sendo trabalhado globalmente, né, os principais investidores, aqui é só um exemplo, isso é um documento público, uma entrevista do nosso CEO ao Financial Times, onde que ele cita, né, em várias reuniões com investidores, que vários deles só voltarão a investir na empresa depois de aderência total ao padrão, sendo inclusive verificada externamente. Então, esse é um caminho, quando eu digo, um caminho para os principais proprietários de barragem de rejeito, um caminho sem retorno, né? Bem, para explicar um pouco sobre nossa estratégia de implementação, eu acho que o principal ponto aqui é a implementação do padrão global, ela é facilitada pela implementação de um sistema de gestão de barragens e rejeitos. Então, eu queria explicar como que nós estamos construindo isso a partir da revisão e construção de um sistema de gestão de rejeitos para barragem. Na verdade, dentro da Vale existe o VPS, que é o Vale Production System, que é o sistema de gestão Vale, em que ele te dá o que fazer. Isso vale para todas as áreas. Está sendo construído desde o ano passado o TDMS, que é o Tailings and Dams Management System, que é o nosso sistema de gestão de barragens e rejeitos global, que por sua vez nos capacita ou nos abre portas para chegar ao padrão global da indústria. Então eu entendo que a construção de um sistema de gestão com padrões, processos, estrutura organizacional é a chave para você chegar no padrão global da indústria, ou o melhor caminho, a melhor rota para você chegar no padrão global da indústria. Então, vou explicar bem o que está sendo feito na parte de sistema de gestão de barragens dentro da companhia. Tá? Essa é a ideia. Bem, o sistema de gestão, essa figura, ela ilustra bem os componentes do sistema de gestão, e eu vou falar rapidamente sobre cada um. Ele começa, né, com uma decisão de revisão de toda a parte de cultura, comportamento, de definição de comportamentos esperados, enfim, toda uma revisão que vai além só dos temas técnicos. Depois, com uma política, né, inclusive é um requisito do padrão global que a empresa estabeleça uma política e compromissos com a segurança de estrutura geotécnica. Depois é importante você definir padrões, procedimentos normativos que regem o que você faz. Depois, revisar, e talvez esse aqui tenha um grande peso, que é revisar a parte organizacional, definir papéis e responsabilidades e autoridades dentro do sistema de gestão. Porque vários requisitos do padrão global tocam na parte organizacional. Tecnológico, as tecnologias, sistemas de monitoramento e a forma de você trabalhar. Dentro do nosso sistema, a gente chama rotina, performance e risco, em que a rotina é a disciplina operacional, é como você se organiza a parte de documentação, a parte de KPIs, de inspeção, de monitoramento, aderência às recomendações, aderência ao plano de manutenção dos instrumentos, aderência ao plano de manutenção da estrutura. Performance é o acompanhamento mensal, rotineiro, diário da estrutura, com base no que ela foi projetada. Então, aqui é o acompanhamento que os nossos EORs fazem, inclusive um acompanhamento formal com emissão de relatórios periódicos, né, sobre desempenho de monitoramento e inspeções e aspectos relevantes daquele mês. E risco, né, são as fotografias de risco da estrutura, quais são os controles que tem que estar para prevenir e mitigar os principais modos de fase.
Rapidamente falar sobre cada componente desse. A política é um documento, inclusive, público. Se você digitar no website APOL 0037, você encontra a política da companhia, foi preparada em conjunto com o próprio Conselho de Administração e seus consultores, que ajudaram a estabelecer os compromissos da empresa, as principais referências e compromissos. Ela é obrigatória, de aplicação obrigatória, e para todos que trabalham com estrutura geotécnica dentro da companhia. Então, um documento que é inclusive público. Dentro da dimensão técnica, né, foram preparados vários documentos normativos globais. Por exemplo, você tem um documento hoje, que é o PNR 74, que estabelece requisitos para o manual de operação. Então, se você for ter um manual de operação, é importante que você esteja aderente ao PNR 74. Toda a parte de controle de qualidade, controle de garantia de qualidade, você tem o PNR 75 para a construção. Se você for fazer uma análise de risco, você tem o PNR 100. Né? Se você for fazer um estudo de dam break, né, foi recentemente publicado, não está nem com o número aí, um documento normativo que estabelece requisitos mínimos para o estudo de dam break. Sempre todos esses documentos alinhados a padrões já internacionais, que foram revisados, interpretados e estabelecidos dentro desses documentos técnicos. Né? Termos de referência para o ITRB, termos de referência para os EORs, enfim, uma série de documentos que estabelecem a regra, né, que deve ser seguida. Um documento normativo master, que é o sistema de gestão, a política, e também um documento de como implementar o sistema de gestão, ou seja, é fundamental você, nessa jornada, definir padrões formais de implementação. Bem, sob a perspectiva organizacional, foram preparadas uma matriz RACE, né, que define aí papéis, responsabilidades, accountabilities. Aqui é fundamental, eu até dei um destaque aqui, isso é muito destacado e muito trabalhado dentro do padrão global e causa uma certa dificuldade, que é a palavra accountability, que não existe a tradução em português. Então, você vai ver muito no padrão global, tem um accountable executive. O que é o accountable executive? É o principal executivo que presta contas. O accountability aqui ele vem no sentido de quem presta contas sobre. Então, ele presta contas sobre o sistema de gestão e a segurança da estrutura geotécnica. É fundamental ter esse profissional definido na empresa, com uma descrição de cargo e com uma deliberação de que ele é o gestor principal do sistema, no que tange a prestação de contas, né? E aí ele tem uma série de pessoas que executam, né? Então, você tem um diretor, né? No nosso caso, um diretor de operações, você tem ainda um gerente executivo que é o dono de risco, o diretor é o dono do ativo de cada barragem, você tem um gerente de risco que é formalmente quem tem poder técnico sobre aquela estrutura, você tem delegado ainda, está em fase final de implementação, um RTFE, que é um engenheiro geotécnico responsável pela estrutura, que tem aqui um papel fundamental, que é o papel de tecnicamente acompanhar a performance da estrutura, interagir com o engenheiro de registros, né, interagir com o ITRB. E nós temos hoje dentro da companhia toda a parte de gestão de barragens, ela é fora da operação. Então, você tem quem trabalha com a operação, dentro das operações, você tem a geotecnia diretamente respondendo no canal do executivo principal. Ele não responde dentro do canal do operador. Então, os processos de gestão que foram incluídos na matriz SASE, e aqui eu coloquei só em amarelinho, esses em amarelinho que tem uma estrelinha, são itens obrigatórios dentro do padrão global da indústria. Dentro da parte tecnológica, né, a questão de adoção dos centros de monitoramento geotécnico, todos eles com acompanhamento 24/7, evolução aí dentro dos sistemas geotécnicos, adoção de TARPs, né, para os monitoramentos, para os principais instrumentos, que são esses Trigger Action Response Plans, em que você tem planos de resposta já definidos para cada nível de variação, né?
e várias tecnologias. Isso aqui é um mundo à parte, que eu digo, é um mundo que está em constante evolução, ainda há pontos de melhoria que são importantes, principalmente no que tange padrões de manutenção, de confiabilidade, que é um mundo novo aí dentro da geotecnia. Bem, ainda dentro do performance, rotina e risco, eu já havia comentado, dentro das rotinas a gente tem as diretrizes básicas de geotecnia, que são itens básicos que devem ser respeitados, KPIs básicos. Dentro da performance, você tem o acompanhamento do engenheiro de registro e de riscos, a realização dos RIRAs, que são nada mais que análises de risco com identificação de modos de falha da estrutura e definição de controles. Tá? A gente tem trabalhado muito hoje a gestão de risco através da gestão de controles críticos, que são estabelecidos para as estruturas, em função de modos de falha de cada uma. Dentro do EOR, né, todas as barragens de rejeito com consequência extrema muito alta e alta precisam de ter um EOR designado. O EOR, ele é o responsável pelas inspeções periódicas de segurança das estruturas, né, ele emite as Dam Safety Inspections, que são feitas em março e em setembro, e ele, além de ter essas inspeções formais de março e setembro, ele inspeciona todos os meses a estrutura e emite um relatório mensal de performance da estrutura, que gera, inclusive, esse farol, que cada EOR, né, das suas estruturas, ele emite o farol, e esse farol nos auxilia na gestão do portfólio global da empresa, com mais de 300 barragens globalmente. Então, você consegue ter uma visão de portfólio, inclusive esse painel, esse dashboard, que é gerado pelos EORs, ele hoje é público, ele é colocado no website da empresa com acesso público para que você dê visibilidade de como aquelas estruturas estão performando por uma visão externa ao operador, que é a visão do EOR. O RIRA, como eu comentei, ele é composto aí de boltais, né? Para cada modo de falha, você identifica componentes e define controles críticos, controles mitigatórios, né, para aquele evento inesperado. E quando o controle é crítico, você define um one-pager, que é o critério de funcionamento daquele controle, para inclusive ser auditado. Você pode auditar se o seu controle está efetivo ou não com base em um critério pré-estabelecido. E também, depois de cada RIRA, sai um plano de ação. Você tem que desenvolver um estudo hidrogeológico complementar, você tem que instalar mais instrumentos. Isso aí, então, é complementado. Além disso, eu comentei que a implementação do sistema de gestão ele é baseado em um documento que foi preparado de como implementar. Então, esse documento, ele explica, inclusive ele define prioridades de implementação dos componentes do sistema de gestão. A gente definiu 55 KPIs de implementação do sistema de gestão na companhia. A gente consegue ver em cada site como que ele está implementando o sistema de gestão. E digo mais, o que nós fizemos foi uma correlação entre o nosso sistema de gestão que a gente implementa e o padrão global da indústria. Ou seja, se eu implemento, por exemplo, o KPI 10, né, eu consigo atender os requisitos 7.1, 7.2, 7.3 do GSTM. Então, com isso, eu consigo ter uma visão de implementação da governança do sistema de gestão com o padrão global da indústria. Isso acaba facilitando o processo de implementação para as pessoas entenderem e correlacionarem o que elas estão fazendo com o que é implementado. Aqui, passando um pouco acho que eu vou passar direto aqui, um pouco dos aspectos práticos da implementação do GSTM. Como eu falei, para mim a dica principal é implemente um sistema de gestão de barragens e rejeitos na sua companhia, né? Entenda papéis, responsabilidades, isso é chave. Então, se eu diria, a principal dica para quem vai começar é definir a estrutura organizacional chave. Depois, importante entender que o GSTM não é para a empresa, é por estrutura, né? É fundamental também que se abarque nessa discussão outras áreas da empresa, áreas de meio ambiente, de social, de desempenho social, de
compliance, de finanças. Essas pessoas têm que entender o padrão e contribuírem para a revisão dos itens de implementação. O outro ponto importante é o ITRB e o EOR têm papéis ativos. É fundamental que você tenha esses players devidamente implementados, definidos e colocados para cada estrutura. Classificar cada estrutura com base na classificação do GISTM, né? O GISTM ele tem um critério que segue muito, já vinha sendo estabelecido pelo Canadian Dam Association, que classifica a estrutura em 5 classes, né? Começando pelo extremo. Tem um bom manual de operação, né? Sempre atualizado. Outra coisa, organizar a documentação das estruturas, esse é um ponto-chave. A gente começou o trabalho de autoavaliação e você ter uma boa base de dados estabelecida, né, ter o que a gente chama base de conhecimento da estrutura organizada, disponível, é fundamental. Ter um documento de critérios de projeto para cada estrutura. Quais são os critérios? Qual o critério do vertedouro? Qual o critério, os parâmetros de resistência? Qual é o tipo de fundação dessa estrutura? Você ter isso claramente definido é fundamental. Tem uma boa análise de risco, né, da estrutura, definir claramente os níveis de revisão. Um ponto importante aqui é que o que a gente já tem no Brasil hoje de arcabouço regulatório, ele inclusive supera muito o que é exigido pelo padrão global, por exemplo, com a frequência e tipos de inspeção que são feitos e revisões de segurança. Tem um bom plano de atendimento à emergência, que é outra boa notícia. O plano de atendimento à emergência, os critérios no Brasil, que é um país bastante regulado, são inclusive mais rigorosos que os próprios requisitos do GSTM estabelecem. E também olhar toda a região de influência da estrutura, não só a barragem, né? O GSTM ele toca a parte social do empreendimento, a parte ambiental, é fundamental que você esteja incluído. E aí eu já conecto o próprio IBM, como eu comentei, à medida que ele exige hoje vários levantamentos, ele acaba te direcionando a atendimento de vários requisitos também do padrão global. Por fim, só comentando aqui o que a Vale vem fazendo, a gente já está concluindo esse ano, até o final do ano, a nossa autoavaliação de todas as nossas barragens de rejeito e também contratamos uma empresa que vai estar fazendo uma avaliação de gaps entre algumas amostras de estrutura para calibrar as análises as autoavaliações que estão sendo feitas. Para fazer essas autoavaliações, a gente teve um trabalho amplo de gestão dos requisitos, de interpretação, de fazer pilotos em algumas operações para calibrar os critérios, né, de aderência e tendo uma empresa externa auditando e revisando e sugerindo se aquilo é de fato uma evidência ou não para atendimento daquele requisito. Sempre lembrando que isso aqui é um trabalho de auditoria, em que você tem o atendimento e precisa de ter evidência e estabelece depois um plano de ação para fechamento das evidências. A gente espera publicar o nosso resultado dessa autoavaliação e gap assessment até março do próximo ano, e isso vai definir o plano que eu tenho para continuar preenchendo os gaps até que eu esteja isso implementado até agosto de 2023, ou totalmente aderente. Esse é o nosso objetivo. Que é só uma questão de cronograma, eu não vou gastar tempo nisso, até para deixar um tempo para discussões. Aqui é só alguns números, né, para vocês terem uma dimensão. Não é um trabalho simples, tá? É um trabalho que requer um tempo de dedicação grande, tá? Então, a gente teve aí 20 semanas de autoavaliação, 141 reuniões virtuais aí entre as equipes, 71 horas aí de reuniões de progresso, 104 horas de força-tarefa nos sites para levantamento de informações, 59 estruturas de armazenamento de rejeitos auditadas. Quando eu digo estrutura de armazenamento de rejeitos, muitas vezes você tem barragens com multibarragens. Isso compõe uma estrutura de armazenamento de rejeitos. 33 geotécnicos aí praticamente diretamente envolvidos, 11 profissionais de áreas corporativas, né, atuando, 77 requisitos auditados, e numa primeira, baseada até na nossa já evolução com o sistema de gestão implementado, EOR, ITRBs, comissionados,
todo esse arcabouço que eu mostrei do sistema de gestão nos dá, num primeiro, aqui são números muito preliminares ainda, um nível de aderência dessas estruturas que nós fizemos, o nível de aderência médio, tá? Claro que é por estrutura, é por site, por requisito, aqui é só uma visão muito simplificada, eu não vou entrar em detalhes disso aqui. Por fim, o que essa autoavaliação tem nos mostrado? Direitos humanos é um tema amplo, ele requer aí um trabalho externo, de fato, às áreas de geotecnia, quase como uma due diligence especializada para entender se você, de fato, está atendendo ou não os requisitos. Base integrada de conhecimento, ela é um tema fundamental e os PyBMs e as próprias revisões de segurança que a gente faz já nos dá um arcabouço interessante de itens que são exigidos, tá? Você tem um bom PyBM, ele de fato seguindo todos os protocolos e requisitos, ele te permite um bom nível de aderência. Projetos, riscos, monitoramento, que está aí no tópico 3, né? Quando você trabalha com TARPs definidas, bons documentos de as-built, as-is, realização de análise de risco, define modos de falha, você tem aí papéis e responsabilidades bem definidos também do Accountable e do RTFE, já é um bom caminho. No 4, né, tópico 4, grande parte aí do nosso sistema de gestão já nos coloca bem posicionados para aderência, né? A questão de ter canais, por exemplo, o canal de denúncia, que hoje funciona muito bem o canal de denúncia junto à ouvidoria, né, com proteção ao denunciante, questão dos EOS, a política, os níveis de revisão, o tema cultura. Acho que perdemos o áudio. Né, de trabalho. Emergência e recuperação aparente, mostrando o que você vai fazer, como, por exemplo, a questão da divulgação dos resultados do EOR, por exemplo. É um item de divulgação. O que a gente vem trabalhando é padronizar essa divulgação. O que mais que a gente vai colocar disponível? São relatórios de segurança, o PyBM já é uma obrigação que esteja disponível no Brasil, né? Por fim, meus 2 últimos slides, a gente tem um grande desafio, que é a falta de mão de obra para atender toda essa demanda global e local, né, para o GSTM, tanto para fazer esses trabalhos, quanto para assumir posições como EOR, como RTFE, como ITRB, e é uma demanda global. Então, o chamado aqui é que as empresas comecem a olhar para isso, porque vai reduzir a oferta de profissionais no mundo, tá? A adoção ela é voluntária para não membros do ICMM, eu acho que isso acaba sendo um dificultador, né? Não é uma adoção obrigatória globalmente, não tem um modelo regulatório definido, diferenças culturais significantes, né? Então ele foi feito para atender tudo, o mundo todo, mas cada cultura tem uma diferença em trabalhar um nível de compliance, cultura o tamanho das empresas, o tamanho dos desafios locais, de mão de obra, etc. Várias outras legislações que competem com o GSTM, eu acho que isso acaba criando algumas dificuldades. E também é importante assimilar que vários aspectos de engenharia, principalmente que a gente vê nos últimos 2 grandes acidentes que foram com ocupação, eles não estão devidamente, não são objetivo de tratamento, não se contempla um arcabouço de requisitos de engenharia para esse tipo de fenômeno. Ele requer que você trabalhe, sim, num nível de uma mecânica dos solos do estado crítico, detalhada, com estudos de tensão e deformação, com boa caracterização de rejeitos. Isso, de fato, ele toca, sim, no padrão global, à medida que ele te exige, por exemplo, se você tem rejeitos suscetíveis à liquefação, e principalmente são rejeitos frágeis, que você incorpore isso nas suas análises, mas ele não te dá o como. Então, é um tema sensível também, principalmente para quem tem várias barragens suscetíveis à liquefação. Último slide, a adoção do GSTM é um caminho sem volta, né? Ainda tem muito trabalho a ser feito. O GSTM ele está sendo trabalhado numa escala global, vem sendo concebida uma entidade
certificadora independente, está sendo construída, se desenhada essa entidade a nível global. Tem um grupo de consultivo com vários stakeholders que vem trabalhando para criar o arcabouço de funcionamento dessa entidade certificadora, que deve começar em breve a funcionar. O GISTM ele sempre assume que você já vai usar melhor engenharia, bons consultores, bons projetistas, enfim. E é necessário formar mão de obra qualificada para atender toda essa demanda de profissionais que são requeridos para a adoção do padrão. Era isso, gente. Acho que eu estendi alguns minutos, mas consegui concluir a minha apresentação. Estou à disposição. Muito bom, Rafael. Obrigado aí pela excelente apresentação. Vou passar, então, agora para a parte de perguntas e respostas. Aí. Importante que todos aproveitem esse momento. Vocês estão vendo a minha tela? Vamos sim. Aproveitem esse momento para compartilhar com todos aí alguma experiência ou usar um pouco do conhecimento do Rafael e de outras pessoas que estão participando para discutir um pouco mais sobre o padrão. Estamos abertos aí. Posso perguntar aqui, na opinião de vocês, qual a parte mais difícil? É o diagnóstico, é o alinhamento ao que já existe, é a capacitação, é a mudança de cultura? Olha, para mim a parte mais difícil, Paulo, é compreender como que o padrão influencia a sua empresa e como que a sua empresa influencia o padrão. Você entender isso de maneira abrangente. O padrão, ele não é um check-in boxes, que você vai pegar lá, eu quero ter o padrão. E aí você quer ter, mas não quer abrir mão ou não quer seguir o caminho que está estabelecido ali de maneira genuína. Então, esse é o grande desafio, as empresas compreenderem como que isso é feito, como que isso afeta, tocar outras dimensões que muitas vezes não são tão trabalhadas. Então, se olhar o todo, assumir o que está lá dentro, como cultura, como ações de transparência. Esse é o grande desafio da indústria como um todo, você fazer isso numa escala global, em culturas diferentes, em tamanhos diferentes. Tá? Esse, para mim, acho que é o grande desafio. Excelente. O Ivan está perguntando, Rafael, você mencionou falta de mão de obra especializada. Como são tratados os elementos humanos no sistema de gestão que você apresentou? A questão do fator humano, né, a questão do fator cultural, ele é tratado em vários pontos. Você tem que ter, por exemplo, requisitos que evidenciam que o aspecto cultural, né, a cultura de aprendizado, de fato, está sendo trabalhado nas empresas. E a questão de mão de obra e recursos talvez seja o grande desafio, que a gente vê um movimento desse acontecendo no mundo todo. Né? Todo mundo vai ter que comissionar engenheiros de registro, todo mundo vai ter que comissionar RTFEs. Né? Parece uma coisa simples, mas quando você olha os papéis e responsabilidades exigidos para o RTFE, que é o Responsible Tailings Facility Engineer, são requisitos bastante abrangentes, né? De conhecimento técnico, de tempo de dedicação. Então, a gente precisa de trabalhar na base. O que a gente vem fazendo, por exemplo, na Vale? A gente comissionou um curso de especialização em geotecnia junto com a Universidade de Ouro Preto, um curso totalmente voltado para os desafios que nós temos, e a gente forma 40 profissionais por ano, um curso de 360 horas de especialização em geotecnia. A gente tem um curso com o Instituto Tecnológico da Vale de Geotecnia Avançada, que a gente ofereceu para os nossos profissionais de um nível mais alto, um curso internacional, e também para engenheiros de registro que trabalham conosco, membros de comunidade que podem se aplicar. Então, várias frentes de educação são necessárias também para vencer todos esses desafios que nós temos. Já fica o convite aí para o GT desenvolver um curso para a gente colocar na Unibram de geotecnia para não geotécnicos. Eu acho que é um assunto que todos nós que trabalhamos no setor mineral precisamos aprender basicamente as informações básicas sobre o tema. Tem uma pergunta, desafio, coloca, já pode pôr no plano de ação, tá, Marcos? O Luiz Felipe Baginski está perguntando, alguma iniciativa para apoiar as pequenas e médias empresas de mineração a se adequarem aos padrões?
Eu acho que é interessante aí ver como o IBRAM pode fazer isso, né? Porque, como o Marcos, acho que o Marcos, o Felipe, o próprio Padula comentou, é fundamental que haja um engajamento geral. Não adianta algumas empresas só adotarem e a gente continuar tendo aí um nível de exposição alto, principalmente na nossa indústria, né? Que já está tão afetada pelos últimos acidentes. Então, de fato, eu acho que vale o convite aqui para estruturar algo que ajude, de fato, a média e pequena empresa também andarem juntas, né, nessa jornada. Aí eu deixo a Aline e o Júlio, se quiserem, Júlio Nery, se quiserem responder, mas enquanto isso eu falo, eu coloco também uma outra questão para vocês já irem formulando, do Celso Pereira Aragão, se é possível empresas que utilizam sistema de barragem de rejeito substituir por um sistema de beneficiamento a seco. Não sei se eu entendi. Na verdade, o beneficiamento a seco ele já é uma realidade em algumas operações, né, em que é possível aplicar isso. E, por exemplo, hoje um driver importante, que não é nem um driver do GSTM, que, por exemplo, a Vale vem atuando, é mudar a sua matriz de disposição de rejeitos, de disposição a úmido para disposição a seco. Não necessariamente é uma operação a seco, mas o produto final, sim, ele é filtrado, não seco a 0% de umidade, mas um nível de umidade que te permita fazer uma disposição de rejeitos empilhada. Então, grande parte aí da produção já é feita hoje assim, e no futuro, breve, a maior parte vai ser disposta, ao invés de ser disposta a úmido, em disposição em filtros, né? E o Rafael, só completando aí, né, nem todas as commodities também, ela permite beneficiamento a seco, né? A disposição de rejeito a seco, sim, mas o beneficiamento a seco, não. Então, assim, né, nós temos restrições tecnológicas em relação a isso. Excelente, obrigado. Aline ou Júlio, se estiverem presentes, falar aqui. Oi, Paulo, tudo bem? Aline. Eu acredito que, né, faz parte aí do nosso papel como IBRAM, apoiar, sim, as pequenas e médias empresas, e a gente pode estruturar isso tanto alinhado quanto dentro das ações do grupo, quanto no âmbito geral do ISD e toda a agenda que nós temos conduzido dentro do IBRAM, né? Então, eu acho que vale aqui colocar que nós vamos iniciar um diálogo sobre isso. Na verdade, a gente já tem feito isso, né? Agora, estruturar como fazer, tá? Para que haja esse apoio e as pequenas e as médias empresas para a adoção do padrão. Excelente. Eu vou endereçar mais uma pergunta, devolvo para vocês responderem e para que vocês finalizem em 1 minuto para a gente passar para o próximo GT. O Luiz Felipe Baginski pergunta se há algum tipo de seguro para dar alguma tranquilidade ao profissional de geotecnia que assina projetos e laudos de barragem. É para mim, Paulo? Para vocês, o grupo, se alguém souber informação, se não souber. Existem, de maneira geral, existem seguros, né, do tipo Directors e Officers, né, que são seguros que são feitos para executivos, né, no sentido de dar alguma tranquilidade, desde que ele trabalhe, né, dentro dos critérios éticos, não viole, não haja dolo, não haja nenhuma condição. Há seguros que existem para profissionais, não só de geotecnia, mas para qualquer profissional executivo que trabalhe com qualquer área, que não só a área de mineração. Não sou especialista nessa área, mas sei que existem sim. Tá ótimo. Agradeço, Marcos. Para finalizar, 1 minuto. Bom, então, pessoal, a gente está encerrando aqui o seminário. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, a interação que todos tiveram aí. Foi um momento de muito aprendizado, né? Acho que teve essa oportunidade de a gente dividir o nosso trabalho, de conhecer um pouquinho do que está sendo feito do padrão global na Vale. Então, obrigado a todos pela participação, obrigado ao IBRAM pelo convite para poder coordenar esse trabalho, ao Felipe, Padula, Mansur, Rafael, Aline e Júlio, por todo esse trabalho em conjunto ao longo desses 2 anos aí para poder fazer esse plano de ação ser construído aí. E ao Paulo, pelos apoios aí no dia a dia, na interface, condução de todos esses eventos que a gente tem feito aí junto com o IBRAM.
ao pessoal da Falcone, que ajudou a gente a lapidar esse compromisso final, que acho que vai ser bastante, nós vamos colher muitos frutos aí ao longo do tempo com esse trabalho que a gente desenvolveu. Então, obrigado a todos aí, uma boa tarde. Marcos, muito obrigado, parabéns a todos. Nós estamos fechando aqui o GT2. Muito obrigado por todas as perguntas, e caso alguém não esteja participando ainda e tenha interesse em participar deste GT, basta mandar um e-mail, ibram@ibram.org.br, e a gente faz aí a interface com a equipe. Obrigado, Marcos, obrigado a todo o GT, e passamos agora